Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes, sócia fundadora da Capper Consultoria. E eu estou aqui com o meu pretinho. O de sempre, Carlos Pereira, consultor de tecnologia. É isso aí. E pessoal, então, para quem não sabe, para quem está chegando agora, né, o Business A2, o que é o Business A2? O Business A2 é o nosso podcast. Feitos e construído aí por mim e pelo Carlos, em que a gente traz um pouco de assuntos sobre liderança, gestão, tecnologia, convidados, enfim, né, Carlos? Um pouco aí de tudo que circula aí o nosso meio. Né? E hoje, como é convidados, né, Carlos? Exatamente. Nós temos aqui um convidado super especial, o Guilherme Neves. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigada aí pela tua participação no nosso podcast. Que isso, eu que agradeço o convite. Show de bola. Deixa eu apresentar um pouquinho depois. Obviamente, o Guilherme vai falar também, né? Como é que ele chegou até aqui. Mas o Guilherme é psicólogo, então somos colegas, com MBA em Data Science, construiu a carreira no mercado de recrutamento executivo ao longo dos últimos 10 anos. É headhunter e sócio da Evermont. O Guilherme ele atua com um papel crucial para auxiliar líderes empresariais de diversos segmentos, tamanhos e modelos de governança na contratação de executivos nas áreas de operações industriais, engenharia e tecnologia. E a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre recolocação, né, empregabilidade, perfil de profissionais de alta performance. Tenho certeza que nós escolhemos a pessoa certa, né? Não teria pessoa melhor para estar aqui. E legal, vamos lá então, Guilherme. Então nos conte assim, como é que tu chegou assim, até esse mundo aí de hunting de profissionais de alto executivos, né? Sempre foi algo que tu quis fazer? Ou lá na psicologia, não, vou trabalhar com clínica, sei lá. Não, antes de tudo, obrigado pelo convite, pessoal, para estar participando por aqui. Um prazer poder estar conversando com vocês. A psicologia clínica nunca foi uma opção para mim, né? Por mais que essa tenha sido a formação inicial. Sempre, desde que eu entrei no curso de psicologia, sempre tentei me voltar o máximo possível para a área organizacional, que é onde eu tinha maior interesse de atuação. E, ao longo da minha formação, encontrei a primeira linha que eu nem conhecia, nem sabia o que era recrutamento executivo ainda, né? É difícil, a gente sempre brinca que ninguém escolheu o recrutamento executivo, né? Ele chegou lá de alguma forma e o recrutamento escolheu aquela pessoa, né? Porque não é geralmente uma linha clássica de formação da psicologia, sempre uma linha como essa, né? Mas, enfim, lá há muito tempo atrás, há mais de uma década atrás, ingressei nesse mercado através de uma multinacional de recrutamento, onde conheci os meus atuais sócios, inclusive da Evermont. Trabalhei por um tempo dentro daquela companhia de recrutamento. Em determinado momento, fiz uma migração para o outro lado da mesa, como eu brinco, né? Fui para uma companhia do mercado químico, na área de recursos humanos, da Braskem, como vocês podem ver ali no meu LinkedIn. Atuei na área de recursos humanos da Braskem também por um certo período de tempo, por 2 anos, se eu não me engano, até que eu recebo uma ligação no final do ano, ali de 2018, com os meus ex-colegas e chefes ali. O atual gerente de toda a Regional Sul me ligou, o Felipe, na época, comentando que estava abrindo um negócio, que queria me convidar para poder fazer parte daquele negócio, que, enfim, através do relacionamento que a gente tinha passado na antiga companhia. E aí surgiu o convite para ingressar nos primórdios da Evermont lá em 2018/19, né, quando a companhia foi fundada. E de lá para cá a gente vem crescendo dentro desse mercado de recrutamento executivo, inicialmente no Rio Grande do Sul. Fomos abrindo as portas dos outros estados e hoje a gente já atua no mercado brasileiro como um todo. Vocês estão mais posicionados aqui na região sul, né? Ou físico, acho que aqui no... físico. Isso. Hoje a gente tem 5 escritórios ao longo do Brasil. Porto Alegre, que é onde é a nossa matriz, onde a gente construiu o negócio e até hoje segue sendo a nossa sede matriz. Florianópolis. Por uma necessidade de mercado, a gente abriu o escritório de Joinville também. Joinville hoje, estou falando na data de hoje, né? Mas é o maior ainda PIB do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem muita demanda por lá. Existiu a necessidade de estar mais presente fisicamente por lá, mais do que Florianópolis. Então, a gente também abriu uma operação em Joinville. Curitiba, que essa última semana inaugurou o escritório novo, inclusive, lá com o Augusto, que é o nosso sócio que lidera a operação do Paraná, que está voando de vento em popa. E o escritório de São Paulo. Então, a gente tem esses 5 escritórios.
Naturalmente, por ter nascido no Rio Grande do Sul, onde estava nossa grande rede aqui, obviamente, né, a gente teve maior abrangência no início no Rio Grande do Sul, mas a gente já fez posições para Belém do Pará, não, desculpa, para Manaus, para Pará, acho que ainda não, mas para a região Nordeste, para Centro-Oeste, para Sudeste, para a região Sul como um todo, para o Uruguai, para a Colômbia, tá, na enfim. América Latina a gente também. não tão presente na América Latina, muitos parceiros nacionais que têm operações nesses outros países vizinhos, a gente já fez projetos específicos para lá. Então, há 2 anos atrás, a gente já dizia com tranquilidade que, em tamanho de companhia, nós éramos a maior do Rio Grande do Sul. E hoje, com a abertura e expansão do escritório de Curitiba, a gente já pode dizer que a gente é a maior companhia de recrutamento executivo do sul do país. A ideia agora é ser o maior individual agora em cada um desses estados, né? Porque a gente tem muita força no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e entrando com força no Paraná. Então, a ideia é que a gente seja, de fato, o maior em cada um desses 3 estados, que é a meta até o final desse ano. Ah, entendi. Show de bola. Mas, Legal. Depois de todos esses anos trabalhando com recrutamento de executivos, eu imagino que tenha diferentes histórias, assim, interessantes, né? Que tem alguma aí que tu possa contar para nós, assim, alguma história marcante de contratação de executivos nesse país? Não? Tem 2 linhas de histórias que geralmente são bem marcantes. Uma linha mais de desafio profissional do nosso lado e uma linha de realização pessoal também, que acontece muito na nossa trajetória, né? Então, dando uma de desafio profissional. Agora, recentemente, no último mês, eu acabei de encerrar o projeto para uma cadeira de um COO no estado de Santa Catarina, que é um brasileiro que residia na Itália, no norte da Itália, há 8 anos já, com família, esposa, filhos. Então, essa movimentação foi uma movimentação bem delicada, envolve uma mudança familiar grande. A filha desse executivo ficou na Itália lá estudando, né, estudante, então precisava de alguém que pudesse também dar apoio lá, como uma rede de apoio para ela por lá. Então, teve todo um trabalho muito forte de desenvolvimento dessa construção de mobilidade, até que o profissional estivesse confortável para poder voltar ao Brasil e aí estar operando. Pousou no Brasil semana passada, se eu não me engano. Então, aqui tem um processo muito forte de desenvolvimento da contratação, envolvendo tanto a estrutura familiar do profissional, pacote de remuneração agressivo, porque já ganhava em euro dentro da Itália. Não foi simples essa movimentação, foram muitas indas e vindas aqui até a gente conseguir fechar algo que funcionasse para os 2 lados, para que ele já pudesse ocupar essa cadeira em Santa Catarina agora no início desse mês. E tem a outra linha que a gente sempre comenta, que é uma linha de realização profissional, né? Então, de realização pessoal também, que é, querendo ou não, a gente impacta muito a vida das pessoas. Por mais que depois de fazer um volume muito grande de posições, isso começa a se tornar muito processual, a gente sabe que a gente está mexendo também com a vida das pessoas. Então, recentemente, inclusive com uma menina que é estagiária, que atua diretamente comigo, né? A gente estava comentando sobre isso na última semana. Que a gente fez uma movimentação também, coincidentemente, para Santa Catarina, mas para o norte de Santa Catarina, de um profissional da área de tecnologia, de infraestrutura e suporte, que é um profissional que ele estava no mercado, se eu não me engano, há uns 3, 4 meses, pai de família, com 3 filhos, morava no sul do Paraná ali, ele veio para o norte de Santa Catarina, está super feliz, voando na companhia hoje, que, consegui empregar de novo um pai de família com 3 filhos, com esposa. Então, também dá um sentimento de propósito muito bacana, né? O cara está super feliz, está bem na região, uma região ótima para se residir, próximo de Joinville. Então, você também tem um impacto muito positivo na vida das pessoas, né? E vai muito da forma como você conduz isso. Então, tem a linha de desafio profissional, de pacote financeiro, de mobilidade, e tem a linha mais de propósito, que é, eu consegui trazer de volta agora um executivo para o mercado, numa baita de uma companhia, num projeto bacana, onde ele está super feliz e está estabilizado novamente. Que bom. Sim. Que bom. Esses 2, né? E tu comentou, né, sobre remuneração agressiva, né, Guilherme? O que hoje um profissional precisa ter, assim, né? Que habilidades, que competências ele precisa ter, tu acha, assim, vocês que estão no meio, para conseguir esse tipo de posição, assim, né? A gente passou por um momento assim que o Carlos estava buscando e a gente viu muita coisa no mercado e experienciou, enfim. Acho que todo mundo em algum momento, né, já passou por alguma situação em que olhou para o mercado e buscou, enfim. Mas eu queria te escutar, assim, né? E aí eu quero uma posição, quero ganhar bem aí. O que as pessoas precisam ter, né, para que isso aconteça? Antigamente se olhava muito, principalmente para a minha área, que eu falo muito de operações industriais,
de engenharia e de tecnologia de modo geral. São as posições que eu mais conduzo, né? São as minhas verticais de especialização, é o que eu faço há 10 anos já dentro desse mercado. E é o modelo que a gente acredita na Evermont. Então, a gente se especializa muito para que a gente possa ser consultivo para o nosso cliente naquela área também. Então, essas áreas mais técnicas, até bem pouco tempo atrás, se olhava muito somente para atributos técnicos. Então, o que um diretor industrial precisa ter? Olha, precisa ser o cara que veio de produção, conhece indicadores de produção, de performance, de qualidade, de manutenção, assim por diante. E o que começou a mudar de lá para cá? Começou a se entrar muito atributos comportamentais nas posições técnicas também, que não se olhava muito no passado. E veio uma onda muito forte de olhar para... Começou com soft skills, né? Desde dos fóruns econômicos mundiais, que lançavam aqueles relatórios lá de skills necessárias para o futuro do trabalho, assim por diante. Até hoje, começar uma linha de se chamar de human skills, né? Que é uma mistura ali de técnico com comportamental. Então, o mercado começou a olhar muito para esses soft skills de fato. Então, é desde comunicação, humildade intelectual, muito mais pesado também, profissional que consegue reconhecer os seus gaps, consegue entender os seus pontos de desenvolvimento e trabalhar em cima dele, aceita bons feedbacks, consegue fazer um papel de bom desenvolvimento de pessoas. Então, não é quem vai ser o nosso novo gerente de produção, é o cara que conhece muito produção, é o cara que conhece muita produção e consegue desenvolver bons profissionais abaixo dele. E consegue desenvolver um bom sucessor para que ele também possa crescer e alguém ocupar a cadeira dele. E alguns atributos analíticos, que é o que entrou agora em voga muito forte, né? Então, desde uma habilidade analítica maior, uma visão mais data-driven, que ainda é uma big word, como a gente fala, né? Data-driven, né? Pô, o que é o data-driven? Eu montei um relatório em Power BI, agora eu sou data-driven. Não necessariamente, né? Então, é conseguir tomar mais decisões baseadas em fatos, tirar mais o viés pessoal, né? Ter o que a gente chama de critical thinking, que é separar a razão de emoção em uma tomada de decisão, conseguir ser um pouco mais analítico e racional nessas decisões. E inteligência artificial. Isso está entrando muito forte agora. Tá? Assim, a gente tem utilizado muito na Evermont. Acho que ainda até, inclusive, raspando na superfície do que pode nos potencializar, mas já utilizando muito dentro dos nossos processos. Eu já uso diariamente Gemini do Google, ChatGPT, já tenho utilizado, explorado diariamente. Tem um outro sócio meu, Arthur, que ele gosta muito de atrás, então a gente fica se trocando. Pô, cara, fiz isso agora no chat, o que tu achou, né? Eu descobri um outro vídeo de um cara que ensina uma nova prompt para poder fazer um processo. Então a gente fica também se trocando conteúdos aqui para ver como que a gente pode usar isso dentro de casa. Até estava te comentando antes da gente começar que eu vou dar uma aula no MBA da PUC agora e montei todo o conteúdo lá em Word, lá fiz páginas e páginas de conteúdo. Bom, agora eu preciso transformar isso em slide. Deve ter alguma ferramenta que me ajude a fazer isso agora. Né? Com certeza. Aí comecei a testar 1, 2, 3, achei uma. Eu acho que eu devo ter, depois de ter feito todo o conteúdo lá, os slides, eu acho que eu devo ter construído 50 slides em 30 segundos, né? Que você faz o upload do seu material na ferramenta, ela já monta pronto para você. Pô, então, isso já é uma aceleração e um ganho de tempo produtivo aqui gigantesco, né? Vai passar horas montando uma apresentação aqui e provavelmente não vai ficar tão bonita como ficou no final das contas por lá. Então, claro que tem detalhes a serem ajustados, mas a ferramenta vem e a inteligência artificial vem potencializando muito. Então, tem áreas que, obviamente, isso vai ser mais impulsionado do que outras, naturalmente, mas começar a se familiarizar e sair da zona de conforto para essas novas tecnologias que não são só modismo, são tecnologias de fato que já estão sendo implementadas, é importante também. E começar a entender como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, da forma mais básica até a forma mais complexa. Mas, de modo geral, assim, eu lhe diria que as questões analíticas são importantes e vão entrar cada vez mais na parte técnica, mas a questão comportamental é algo fundamental hoje em dia. A gente não alinha mais projetos hoje sem falar de humildade intelectual, sem falar de comunicação, sem falar de liderança e sucessão, sem falar de atributos de desenvolvimento comportamentais que são importantes para a companhia. E todas nos pedem isso. Não tem uma posição de liderança que a gente não entre muito a fundo e muito pesado em soft skills mais. Entendi. E é difícil encontrar ainda... Como é que tá? Era mais fácil quando eram as hard skills ou agora que tá mais complicado? O que tu acha? Qual é a tua visão? Hoje em dia, olhando 10 anos para trás e olhando para hoje, é mais difícil um executivo chegar numa posição de alta gestão, e aí quando eu falo alta gestão, estou falando de uma diretoria, de um C-level, de uma presidência, é mais difícil esse executivo chegar nessa posição sem ter minimamente esses atributos. Como no passado era mais comum. A gente via aquele profissional muito forte tecnicamente
E era uma outra cultura, era uma outra época, era outro, né? Era outro tipo de negócio que a gente tinha, era mais técnico, era quase mais fordista do que é hoje. E hoje a gente já não vê mais tantos executivos chegando nessa posição sem desenvolver esses atributos técnicos, né? As primeiras lideranças a gente ainda vê isso permear, né? Entende que na companhia isso existe ainda, mas no nível que a gente opera, que é de fato gerência sênior, diretoria, C-level, conselho, assim por diante, é muito difícil a gente ver um executivo chegar bem numa posição dessa, numa boa companhia, sem ter começado pelo menos a desenvolver esses atributos. Entendi. Não, é um bom ponto, né? Um bom ponto. Não, bom ponto. Legal. Agora, várias coisas. Eu estive há pouco tempo aí, estava procurando e estava aí no mercado em busca de uma recolocação e afins. Fiquei durante um bom tempo me perguntando, tá, mas aí o que eu preciso fazer? Né? Onde é que eu preciso estar? O que eu posso fazer para conseguir ser visível, para conseguir me destacar? Então a pergunta é assim, o que um executivo que está hoje no mercado precisa fazer para que ele seja encontrado pelas empresas? Assim? Onde é que ele precisa estar? O que ele precisa fazer? Como é que a Evermont encontra esse cara? Tá bem. A gente tem várias vias de busca, de hunting, como a gente chama por aqui. O primordial, assim, eu acho que o básico do básico é o profissional que tem uma carreira executiva estar presente no LinkedIn. É a principal ferramenta hoje, a principal rede social profissional que a gente tem. Então, é muito difícil você ter uma carreira executiva construída sem estar presente por lá. E não significa que eu preciso postar no LinkedIn toda semana, que eu preciso estar ativo no LinkedIn, mas, primeiro de tudo, fazer um LinkedIn e fazer um LinkedIn bem feito. O que é um LinkedIn bem feito? É muito bem descrito ali, porque isso ajuda muito do nosso lado. A parte mais difícil é eu conseguir mapear o executivo que não complementa ali sua experiência de forma estruturada. O que é complementar a sua experiência? Eu sou diretor de tecnologia e inovação da empresa X. O que eu tenho como atribuição? O que são os meus principais resultados? Isso nos ajuda muito. Opa, tá. Não, ele tem o skill que eu preciso para o meu projeto específico, já é a pessoa que eu vou mirar de bate-pronto. Se ele não descreve aquilo ali, diretor de tecnologia e inovação pode ser para vários caminhos diferentes. Então, pode ser que eu vá nele direto, mas talvez se eu tiver um profissional ali mais direcionado, eu vou no que é mais direcionado, obviamente, para atender o meu cliente por aqui. Então, é descrever bem suas experiências, descrever os seus projetos. Eu sempre recomendo fazer isso porque é até um bom movimento de reflexão de carreira também, porque você precisa sentar e pensar no que você entregou de fato, pensar na sua trajetória profissional, e isso ajuda a montar melhor a sua trajetória por ali. Tem uma pergunta que sempre faço, e o selo do Open to Work, virou polêmico. Virou uma polêmica, exatamente. Voto ou não voto no Open to Work? Depende, acho que assim, tem outras ferramentas, inclusive, não lembro os caminhos agora, aí tem vídeos especializados em LinkedIn ali que ensinam, né, a colocar ali, a deixar o seu perfil à mostra para recrutadores, né, sem expor o selo do Open to Work. Eu sei. Exatamente, então tem caminhos ali que eu sei que existem, mas confesso que eu não sei como é que se coloca ali, mas em YouTube e afins vocês encontram por aí. Mas isso é muito particular, né? Pô, eu coloco ou não coloco? O cara não vai querer me recrutar se eu tiver com selo Open to Work. Do nosso lado, a gente não vê dessa forma. Se está Open to Work, eu sei que aquele profissional está aberto a conversar comigo sobre uma posição. Então, para mim, eu acho até mais fácil já abordar ele diretamente, porque eu sei que ele vai me responder com interesse se ele está aberto a avaliar mercado. Agora, naturalmente, eu sei que existem cuidados também, né? Pô, eu estou trabalhando numa empresa e eu vou colocar um selo Open to Work. Como é que vai ser visto isso pela companhia? Aí tem empresas e empresas. Aí é muito particular, não tem como eu dizer se pode ou não pode, se vale ou não vale. Isso vai muito da pessoa e do que ela entende que como ela pode se expor ou não pode se expor dentro de onde ela está atuando, né? Mas primeiro então vale colocar o Open to Work. Creio que sim, acho que é válido, de novo, né? O Guilherme mandou colocar o Open to Work. Vai depender muito do seu universo particular ali. Claro. Você entende que para sua companhia também não vai ter nenhum problema ou algo do tipo. Se não estiver confortável em colocar, não coloca, mas descreva bem seu LinkedIn, coloque suas experiências, atribuições. Esteja próximo das companhias que vão ter projetos que para você é interessante também. Se aplique nas posições que você entende que tem aderência ao que você está buscando também para poder estar exposto, estar visível ali. Pode fazer contato também, né? Obviamente, né?
Hoje a nossa rede LinkedIn tem muita gente, naturalmente a gente recebe massivamente abordagens de candidato, não tem como responder todo mundo, são centenas por dia, todos os dias, naturalmente. Então, o que a gente sempre recomenda é visualizou um projeto que você acha interessante, se aplique. Eu tenho certeza absoluta que a equipe responsável por aquele projeto vai ver o seu perfil. Se você aplicou no site da Evermont, a equipe responsável vai ver o seu perfil. É obrigatório, é parte... pocaiô do nosso processo, né? É parte fundamental avaliar todas as aplicações. Isso acontece como regra dentro da Evermont. Então, a gente vai ver o seu perfil. Se você ficar abordando o LinkedIn, pode ser que sim, pode ser que não. É muita gente. A gente não consegue dar conta desse volume. Então, se aplique, seja para nós, seja para qualquer outro projeto. Esteja participando ativamente do mercado, que você vai ser naturalmente mais visto pelo mercado. E aquela história, né, Guilherme? Eu nem estou seguindo aqui, daqui a pouco ele vai dizer, tu tá fazendo pergunta fora do negócio. Mas, e aquela história de que as vagas, assim, né, 70%, não sei qual era o número, Carlos, que dizia, 70% das vagas não estão divulgadas. É mito ou é verdade? O que tu acha? No nosso caso, te diria que ambos. Então, a gente tem muito dos projetos divulgados, abertos ali oficialmente no nosso site. Algumas não. Algumas com um nível de confidencialidade muito alto, a gente não expõe nem a companhia, nem a posição, porque a gente trabalha com realmente alguns cenários que são bem críticos em relação à confidencialidade. Então, a gente não pode dar nenhum sinal de que aquela posição existe para proteger a marca, para proteger o nosso cliente, que é a companhia que a gente está atendendo. Então, nesse caso, o nosso trabalho é o que a gente chama de hunting puro mesmo. Nosso trabalho é, se eu não tenho recurso de aplicação, eu preciso encontrar o profissional. E aí vai para toda a nossa estratégia interna de recrutamento até encontrar os perfis ideais para poder seguir. Então, sim, tem posições que não vão estar 100% divulgadas, no nosso caso, Evermont. Por isso é importante também de manter o seu LinkedIn, o seu perfil atualizado, para que seja mais fácil de visitá-lo, encontrá-lo. LinkedIn tem vários recursos que a gente utiliza ali de mapeamento para poder encontrar os perfis ideais também. Então, quanto mais completo tiver o seu perfil, mais fácil vai ser do recrutador, seja Evermont, seja qualquer outro, encontrar o seu perfil. Se você não colocar diversas palavras-chave ali, aquele trabalho de SEO bem feito no seu LinkedIn, e de novo, tem vários vídeos que ensinam a fazer isso muito melhor do que eu posso verbalizar por aqui. Quanto mais completo tiver, maior é a sua chance de receber mais abordagens de recrutadores de qualquer nível que seja, Evermont ou outros também. Então, minha dica é sempre mantenha o seu LinkedIn muito bem escrito, muito bem completo, com as palavras-chave do seu mercado de atuação descritas ali também, com projetos, obviamente refletindo a verdade do que você entregou, do que você tem de projetos, né? Porque isso em algum momento também vai aparecer, então descreva bem o seu perfil, que você com certeza vai ser abordado se tiver posições que sejam aderentes para você. Vai ser encontrado. Entendi. E assim, voltando um pouquinho ali, já vou deixar também tu perguntar. Tu falou um pouquinho de soft skills, né, Guilherme? E como é que vocês identificam, assim, né, quando tu está conversando com um profissional, quem é aquele profissional que tem um potencial, né, para assumir um cargo? Porque tu comentou assim, bom, Ingrid, na verdade agora a gente não olha mais para aquelas habilidades mais técnicas, Só agora a pra gente só para elas, né? Só para elas. A gente olha muito mais também para soft skills, né? E como é que eu sei, assim, como é que tu olha para uma pessoa e diz assim, cara, esse cara aqui tem o que a gente precisa, assim, né? Como é que vocês tiram? Porque são coisas mais sutis, né? Não é uma coisa tão óbvia, assim, de ser vista, né? Perfeito, perfeito. Entra muito na técnica, de fato, de entrevista. E aí é muito de um padrão de entrevista que a gente foi construindo e aprimorando, e a gente sempre brinca que ele nunca vai estar pronto dentro da Evermont, para que a gente possa construir e mapear se aquele executivo tem de fato o que a gente busca ou não para aquela posição. Tá? Então, é uma técnica que a gente desenvolve dentro do nosso processo, mescla de entrevista por competências, uma metodologia própria nossa, e assim por diante, para poder identificar esses fatores. Eu sempre brinco que existe uma diferença grande entre potencial versus realidade. Né? Potencial é aquilo que aquela pessoa pode entregar de acordo com a habilidade que ela demonstra ter. E, de fato, o que a pessoa entregou na sua trajetória vai ser sempre muito mais relevante do que o potencial que ela tenha, né? a ser desenvolvido. Né? Quem entregou de fato, né? O fazedor de fato, entregou muito mais do que aquele grande perfil potencial.
Então, isso vai muito da nossa habilidade de entrevista que a gente vai desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Esse é um dos motivos que a gente decidiu, desde o início, nos verticalizar por especialidades. Então, hoje, se eu for entrevistar um executivo de finanças, eu não vou fazer uma entrevista 1/3 no mesmo nível que o Arthur, que é o meu sócio, que é economista, que trabalhou em fundos financeiros em banco, faz isso há sei lá quanto tempo já. Ele, né, vai conseguir sentar na frente do CFO e dissecar aquele CFO em todas as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para aquela posição. Da mesma forma, executivo comercial ou de marketing, vai ser o outro Guilherme, o outro sócio Guilherme aqui, que tem a segunda figura, que vai fazer esse desenvolvimento desse trabalho. Então, naturalmente, a gente se especializa justamente para conseguir calibrar essas habilidades comportamentais e técnicas. O técnico ainda é muito importante, obviamente, porque aquela pessoa tem que entregar tecnicamente, e o comportamental a gente calibra de acordo com as experiências. E a gente tem uma série um roteiro de entrevista aqui, que ele vai se moldando de acordo com a necessidade, para poder identificar esses potenciais habilidades aqui. Sejam habilidades analíticas, sejam habilidades de liderança, de desenvolvimento de sucessão, de humildade intelectual, como a gente comentou, entre outros atributos. A gente mede 11 grandes atributos nas entrevistas, comportamentais somente, além dos técnicos, que são base para a gente poder fazer o nosso processo de recrutamento, identificação se aquele perfil tem o que a gente precisa para a posição, e a partir daí seguir para a próxima etapa do processo. Então, é uma entrevista longa que a gente faz com os profissionais para poder pegar todos esses pontos aqui. E, claro, calibrar o que é mais importante para o nosso cliente. Né? Porque não vai ter tudo de tudo, né? Exatamente. E nem tudo é tão importante também. Depende muito do alinhamento da posição. Por isso que esse é o outro ponto que a gente faz muito bem estruturado com o nosso parceiro. A gente tem uma agenda de alinhamento de projeto no início que ela leva 1 hora de alinhamento com o nosso cliente para a gente desenhar cada um dos atributos que são necessários para aquela posição, para aquele executivo, o que ele espera que ele tenha, o que ele não espera que ele tenha, qual que é a realidade de mercado, porque, obviamente, o cliente quer tudo, né, dentro do potencial candidato, né, então quer que ele tenha tudo e que encaixe dentro do padrão financeiro que ele tem hoje para aquela posição. Então, exatamente. Então, a gente também tem que trazer um pouco da realidade de mercado, que entra um pouco do nosso material analítico, né, da nossa turma de People Analytics interna, que está sempre construindo informação com base nas entrevistas para a gente poder trazer um retrato. É isso aqui que você está me pedindo, mas é isso aqui que o mercado oferece hoje. Então, a gente precisa encontrar o meio do caminho. Ou a gente sobe um pouco para cá, ou a gente desce um pouco para cá. Desce a régua, né? Exatamente. Calibrar isso aí. E a partir do momento que a gente tem um alinhamento bem consolidado, a gente transfere isso para a nossa estrutura de recrutamento para poder, de fato, calibrar os profissionais que vão atender ou 100% ou mais próximo disso da demanda do nosso cliente. Acho que sim. E quais são os maiores... Eu já trabalhei pessoalmente selecionando pessoas e fazendo entrevistas e buscando perfis. Estou fazendo isso agora, por exemplo. Mas para vocês que fazem isso rotineiramente, em especial em posições de alto nível, assim, quais são os maiores desafios para conseguir encontrar as pessoas? A pessoa certa para a vaga. A pessoa certa para a vaga, tá bem. O que a gente brinca é que hoje em dia encontrar a pessoa já não é mais tão difícil. Há 10 anos atrás, tinham muito menos pessoas no LinkedIn como tem hoje. Estou usando o LinkedIn como exemplo, mas a gente usa outras ferramentas e plataformas e meios para poder encontrar essas pessoas também. Há 15 anos atrás, muito menos. Há 20 anos atrás, muito menos. E há 30, 40 anos atrás, né, o mercado de recrutamento era completamente diferente do que é hoje. Né? Então, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com o mercado executivo muito mais popularizado através do LinkedIn, muito mais exposto, né? As pessoas gostam de se expor no LinkedIn, positivamente, óbvio, ali, né? Estar presente na comunidade de mercado de trabalho. Hoje, encontrar a pessoa em si é difícil, dependendo da posição, não é tão simples assim, mas já não é a parte mais complexa do processo. A parte mais complexa do processo hoje é, naturalmente, encontrar o executivo que atende todas as atribuições daquela nossa cadeira em específico. Ainda mais quando a gente fala de uma posição executiva, né? Porque geralmente envolve mobilidade. E aí, quando a gente fala de um executivo, vamos falar uma cadeira de diretoria. Vamos pensar aqui, uma cadeira de uma diretoria industrial. Esse executivo já não tem mais 20 anos de idade. Um executivo lá dos seus 30 e tantos, 40, 50 anos de idade. Esse executivo já tem cônjuge, filhos na escola. Então, mobilidade já não é um ponto mais tão simples como um jovem de 20 anos que vai para qualquer lugar fazer um processo de trainee. Então, ou seja, tem que estudar e entender a estrutura familiar desse profissional. O pacote dele de remuneração já não é tão simples. Às vezes envolve veículo,
Veículo blindado é algo que se popularizou muito nos últimos anos também, em algumas regiões do Brasil, por conta da periculosidade. Tem um pacote de incentivo de curto prazo mais agressivo, tem um pacote de incentivo de longo prazo. Agressivo também. Pode ser através de múltiplo de salário, de stock options, de phantom options, de diversas maneiras, previdências privadas. Então, existem muitos outros atributos no processo seletivo que são complicadores aqui, que a gente precisa construir junto com candidato e cliente para poder fazer acontecer. Esse executivo que a gente vem buscando para uma companhia, um parceiro nosso, um executivo de sucesso, geralmente está muito bem colocado, com uma boa remuneração, então ele também não vem tão simplesmente para a gente, olha, quero participar do seu processo. É o oposto, né? Você vai atrás daquele executivo apresentando um bom projeto, entendendo se ele tem interesse de participar daquele processo ou não também. Então, geralmente, esses executivos de alto calibre estão bem colocados e bem remunerados. Então, o desafio, como eu sempre digo, não é mais tanto encontrar a pessoa, é conduzir esse relacionamento entre cliente e empresa para que ambos saiam com resultado positivo na ponta, né? Que tenha sinergia para ambas as partes, seja uma relação de ganha-ganha. Então, esse hoje talvez seja o maior desafio, é essa condução do processo para que o executivo esteja satisfeito com esse novo cargo, nova companhia, nova região onde ele vai residir, novo pacote de remuneração e também ser o perfil que atenda de fato a companhia em plenitude. Sim. Só para complementar, tu tens ideia de, percentualmente, a maior parte das recolocações que vocês fazem são pessoas que já estão trabalhando para novas posições, ou às vezes, ou é equilibrado com pessoas que eventualmente estão no mercado porque já saíram, estavam... Assim, tu tens ideia de... Essa Tá bem. surgiu agora aqui. Não, ótimo. Eu não tenho o número fechado, então deixa eu recapitular as últimas que eu conduzi, e aí vai ser bem particular dos projetos que eu conduzi, mas eu te diria que dos últimos 10, eu imagino que 8 são profissionais que estavam já colocados. Estavam trabalhando no mercado. Né? Os outros 2, um de Santa Catarina que eu comentei com vocês, foi no início do ano, e um outro também que estava recentemente, tinha acabado de sair da companhia, então foi quase interligado uma empresa na outra, mas estava no mercado. O restante foram todos profissionais recolocados. Aí realmente complica. Complica que sentido? Não, complica porque a pessoa está colocada e complica para conseguir fazer esse depara para a empresa. É mais difícil, né? A tendência dele estar aberto a fazer uma mudança é menor. E aí tu tem todo um trabalho de encontrá-lo. Sim, exatamente. Entendi. Mas e assim, Guilherme, e tu acha que esse número, que pode até ser uma coincidência, embora eu acho que não é, né? Porque tu falou, eu só falando dos teus números, né? Tu acha que tem algum viés aí, algum viés se o cara está empregado, então ele vale um pouco mais? Tu acha que tem isso de alguma maneira no mercado, né? Ou não? O que tu acha? Vale mais mesmo o passe da pessoa que já está? Eu não sei se é uma questão de valer mais. Tá. Uma coisa que é fato é que quanto mais tempo o executivo fica no mercado, naturalmente é mais difícil dele se recolocar. Que é uma questão quase inconsciente da companhia de entender, se essa pessoa está 1 ano no mercado, se vários outros não quiseram, é porque tem alguma coisa errada com esse perfil, que não é verdade. Nem sempre é verdade, mas é isso que passa na cabeça. Mas inconscientemente isso acontece. Né? Se eu olho para um executivo que está muito bem empregado, numa companhia que é referência, uma concorrência direto aqui para o meu cliente, ou de um mercado maior, inclusive, e um outro executivo que está 2 anos no mercado, vai brilhar mais os olhos aquela pessoa que está num potencial concorrente ou numa indústria maior, que ele vai conseguir trazer essa expertise para cá. Mas a gente sabe que isso não é um fato, obviamente. Né? Não necessariamente o outro executivo vai ser melhor ou pior que o outro. Vai depender muito de executivo para executivo. Mas tem um pouco dessa questão de o profissional estar no mercado, estar numa companhia que é referência para mim, eu naturalmente vou ter mais atratividade por aquele perfil. Porque ele vai me trazer algo que vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a impulsionar meu negócio, vai me ajudar com um turnaround importante para minha operação e assim por diante. Sim. Não, faz todo sentido, né? Não faz. E até inclusive, para quem tenta se recolocar, né, estar no mercado, é até uma posição muito mais frágil para se conseguir negociar coisas. Né? Porque tu não tens... Né? É uma posição muito mais cômoda quando tu estás colocado e tu recebe uma oferta do que quando tu não estás colocado. Né? Então, assim, a tua capacidade de negociação e de até a disposição do outro de avançar na tua direção é outra, certo? Assim, Então, não tenha dúvida. Isso acontece bastante, tá, pessoal? E
é difícil tomar lados assim. O nosso lado, naturalmente, sempre vai ser o do meu cliente, porque Claro. é quem eu estou protegendo aqui, né? O meu lado, a minha parte interessada é quem paga a nossa conta no final do dia, né? Mas também tem o outro lado de profissionais que às vezes também esquecem que eles estão no mercado. Então, ele naturalmente, naquele momento, está numa posição mais frágil. Quando a gente fala de uma balança de poder, ele está numa Exatamente. relação de poder menor. Então, tem muitos executivos que falam, pô, mas eu tinha um pacote de 50 mil reais, de 60 mil reais de remuneração, mais veículo, mais não sei o quê. Você tinha há 4 meses atrás, hoje você tem 0. Exatamente. Então, de 60 para 50, né, de 0 para 50, mesmo você tinha 60 antes, acho que ainda é uma boa relação custo-benefício. Se não é para você, perfeito. A gente encerra por aqui, tendo um próximo projeto aderente, a gente volta a conversar. Não tem problema nenhum. Você não querer uma posição, não querer reduzir. É muito particular, a gente respeita isso do candidato, né? Se não quer avançar, tá ótimo, perfeito. A gente continua, portas abertas, a gente continua conversando para outros projetos. Mas hoje, o que eu tenho em mãos é isso. Sim. Se fizer sentido para você, seguimos. Se não fizer, a gente conversa em outros projetos. Então, a nossa relação ela é muito transparente desde o início com o candidato também, porque ela tem que ser. A gente entende que tem que ser e espera que seja recíproco do candidato também. Então, por mais que às vezes a gente não consiga abrir uma remuneração no início do processo, porque ela é volátil, ainda mais nesse nível, né? Pois é. Tem muitas companhias que eu não tenho uma remuneração. Olha, Guilherme, esse diretor vai ganhar X, 45 mil reais, 575 com 60 centavos. Não, vai depender da senioridade do profissional. É diferente Sim. de cargos de primeira gestão ou cargos que têm grades muito definidos. Quando a gente vai para esse nível de posição, tem muitas outras coisas em jogo, tem pacotes que são flexibilizados, depende um pouco da companhia, né? Vão ter multinacionais que aí vão ter pacotes bem estruturados de benefícios, mas você vai para uma companhia de capital fechado de acionista, pô, Guilherme, fixo eu não consigo aumentar, mas, pô, eu dou um vale pro cara aqui de 6 mil reais líquido, que ele faz o que ele bem entender, e, pô, 6 mil reais líquido vale mais do que 6 mil reais CLT no bolso, né? Fazendo a conta direta ali. Absolutamente. Então, pô, é um ganho bem interessante para aquele profissional e eu faço aqui, assino, direto com o acionista, com o dono, botou na carteira, pum, foi, fechou. Então, a nossa relação é de muita transparência com o candidato desde o início do processo, justamente para poder, olha, realmente, isso que você está me pedindo, eu tenho certeza que meu cliente não vai chegar. Faz sentido a gente seguir por essa remuneração? Faz? Perfeito. Seguimos. Se não faz, estamos abertos. Vou ter que entrar numa outra, então, agora, que agora me surgiu aqui uma dúvida que é a seguinte. CLT, pessoa jurídica. Ah, boa. Também. Como é que está isso no mercado hoje? Não sei se tu tens ideia de proporção, mas assim... Porque se vê esse tipo de coisa em papéis de mais alto nível, né? Papéis executivos, muitas vezes, contratar como pessoa jurídica ou assemelhado. Existem questões jurídicas ali que pode colocar, mas assim, como é que está isso no mercado hoje? Também. Popularizou muito o movimento de pejotização, né? Todo mundo sentiu isso e a gente sentiu em vários parceiros nossos também. Então... Tem companhias que fazem isso de forma generalizada, para todo mundo. Tem companhias que fazem isso só para cadeiras de alta gestão, porque você também, né, querendo ou não, incorre em menos riscos. Então, Sem dúvida. vai depender de companhia para companhia. Tem companhias que não podem fazer isso, né? Companhias de, geralmente, capital aberto, multinacionais que não querem se expor a esse risco, né? Que operam no Brasil não querem se expor a esse risco. Via de regra, vão operar no CLT bonito, by the book, como tradicional, como consta a legislação brasileira, né? Outras companhias de capital fechado ou com outros recursos se abriram muito mais à pejotização. Então, a gente viu, sim, uma onda de 5 anos para cá, bem agressiva, indiferente de mercado. Olha, Guilherme, mercado de tecnologia, mercado de agronegócio, mercado industrial, mercado de serviços financeiros, o que for. Isso veio com um volume bem agressivo e, naturalmente, ajuda a companhia a ter mais margem de negociação líquida com o candidato. Tem profissionais que não querem, tem profissionais que não se sentem confortáveis ou acham que é um risco muito grande. Na minha opinião, a pandemia demonstrou que a CLT não é uma segurança, bem claro, né? A gente teve muitos casos de demissão em massa ali e até outros, né? No mercado de tecnologia, né? A gente hoje, viu né? Os layoffs gigantescos ali. Então, sendo muito honesto, eu não acho que CLT é uma segurança a mais ou a menos. Em absoluto. Mas eu entendo que tem pessoas que se sentem mais confortáveis com um modelo ou com outro, inclusive, né? Tem profissionais que não querem voltar para o CLT porque entendem que o PJ ele tem mais dinheiro no bolso e ele faz o que ele bem entender, ele aplica onde ele bem quiser aplicar, ele não precisa ter aquela contribuição
direta de imposto de renda tão agressiva como é de 27,5% da CLT. Então, esse movimento cresceu muito e depende muito de companhia para companhia e depende muito de profissional para profissional. Isso é uma conversa e negociação que a gente tem diariamente, porque a gente tem projetos CLT, projetos PJ, projetos estatutário, a gente tem candidatos que têm CLT para migrar para o PJ, do PJ para CLT, do CLT para o estatutário, do estatutário para CLT. Então, no nosso meio essas transições acontecem direto. E aí a gente tem uma conversa numa reta mais final com o candidato, óbvio. Desde o início a gente vai alinhando as expectativas versus realidade, porque não tem por que eu ficar segurando um candidato até o final do processo se eu já sei que ele está fora do que a companhia pode ou não pode chegar. Mas em uma reta mais final de processo, a gente tem uma etapa que aí sim a gente senta, agora a gente vai falar de números. Vamos botar aqui na planilhar de fato, a gente tem uma estrutura de remuneração ali que já nos ajuda com esse cálculo também, justamente para poder fazer a conta do que funciona ou não funciona. Perfeito. Então a gente migra de CLT para CLT, CLT para PJ, CLT para estatutário, estatutário para PJ, para CLT, enfim. A gente já faz esse cálculo para trazer para o candidato. É isso aqui. Faz sentido? Faz sentido? Perfeito. Seguimos para uma reta final, então. E é uma etapa de validação importante para ambas as partes, para o profissional se sentir seguro também. Ele já vê a conta feita, entende quanto que vai ou não vai para o bolso ali, né? Porque a gente faz a conta do bruto e do líquido junto com o candidato para ajudar ele, para dar segurança, para, tem ninguém te passando a perna aqui está o número. Está seguro, está confortável, podemos seguir, podemos avançar? Podemos. Então, vamos, a companhia, está aqui, o cara queria isso aqui. Essa alavancagem de CLT para PJ. Pô, mas no PJ ele vai ganhar mais. Não vai. Não necessariamente. Isso é importante para ambas as partes. Então, a gente também mostra para a companhia, isso aqui que você está trazendo não é tudo isso que você está achando. Sim. Principalmente quando a gente faz a movimentação de PJ para CLT. Pô, mas é tanto no CLT. Mas ele vai ter R$100 mil a menos líquido no bolso no ano. É muito agressivo. Talvez ele não vá fazer essa movimentação. Você está seguro que você quer seguir dessa forma? Eu não recomendo. Eu acho que ele não vai aceitar. Então, como é que a gente pode mexer nisso? Pô, vamos ser um pouco mais agressivo no fixo. Ou vamos trazer um outro benefício aqui, um auxílio moradia, um auxílio aluguel, algo que ajude ele a poder se realocar nesse novo local. Então, a gente ajuda ambas as partes a construírem o que funciona para ambas as partes de fato. Né? Esse é o nosso papel de fato, sendo consultivo. Né? Aqui é onde entra o nosso grande apoio na reta final de negociação, que muitas consultorias e muitas áreas de recrutamento interno às vezes ou esquecem ou têm medo de ter essa conversa, porque é uma conversa mais dura, difícil, é mais conflitiva aqui. E você tem que estar seguro com essa gestão de conflitos aqui, porque o candidato, óbvio, quer puxar para cima, a empresa, às vezes, nem sempre quer puxar tanto agressivamente, quer puxar um pouco mais para baixo, ou tem uma limitação ali de grade que ela precisa respeitar. Tem uma questão de equidade interna que ela precisa respeitar. A gente entende, obviamente, e a gente tenta encaixar o que funciona para ambas as partes, mas aí sendo bem transparente. Empresa, isso aqui é o que o cara está pedindo. A gente pode tentar chegar nesse valor aqui com vocês, ou a gente pode arriscar. Então, o que acontece quando a gente arrisca? A gente fica nesse vai e volta. E o vai e volta, quando a gente começa a entrar nessa etapa de muita negociação, quando ela já foi e voltou 2, 3 vezes, a chance disso não dar certo é muito maior. Então, a gente já, desde essa etapa anterior, que a gente já começa a prever esses pontos, a gente já começa a tentar ajustar com o candidato que tem maior aderência financeiramente para aquele projeto, que para ele vai estar confortável, que é o número que ele trouxe que é confortável, que para a companhia trouxe confortável também, porque naturalmente vai ter mais match para ambas as partes. Então, é algo que eu diria que é uma das etapas mais importantes do processo hoje. É essa reta final de negociação. Sim. É uma série de variáveis, né? Estava pensando em tudo que ele está... O papel de vocês é bem delicado, né? Porque você tem que olhar o lado da empresa e daqui a pouco não fecha ali por causa de salário. O lado deles ali é... O salário é só um dos aspectos. Exatamente. Né? Por isso que eu comento, encontrar a pessoa hoje não é a parte mais delicada do processo. Né? Hoje a gente já tem muitos novos recursos para poder encontrar a pessoa. A condução nesse nível de posição, que tem muitas variáveis, é estrutura familiar. Eu moro em Sorocaba e a posição é para Caxias do Sul. Não, eu tenho mobilidade, mas minha esposa é gerente de uma empresa daqui. E o salário dela impacta na renda familiar também. Então, eu preciso considerar isso também. Não é somente a gente vai de mala e cuia, como a gente brinca no Rio Grande do Sul. Né? Não, minha esposa eu ganho R$35 mil, minha esposa ganha mais 25. Sim. A diferença é muita coisa. Não. Então, eu preciso colocar isso na conta também, preciso verificar se ele de fato vem ou não vem.
se ele está aberto a fazer uma ponte aérea, se a companhia aceita que o executivo faça uma ponte aérea. Então, são várias coisas. Uma Muito série de variado. coisas. Uma série de coisas. Mas Exatamente. legal. Agora só uma última pergunta aqui. Já estamos com 44 minutos aí. Mas foi boa a conversa. Vieram algumas perguntas aí, né, Já Carlos? vem surgindo naturalmente ali. E a gente vai conversando. Mas, assim, se tu pudesse falar, assim, existe... Tu falou um pouquinho dessas soft skills, né? Existe mais alguma habilidade que vocês sintam, assim, que vai vir para o futuro com força, né? Para essas posições de executivo, né? Ou gira muito em torno daquilo que tu falou, né? De humildade, desenvolvimento de pessoas de sucessão, enfim. Ou tem mais alguma aí por vir, aí para... Que no futuro vai... As pessoas têm que estar preparadas. Eu diria que, inegavelmente, começar a olhar mais a fundo para a inteligência artificial talvez seja primordial. E como eu insiro isso no meu dia a dia. Pô, Guilherme, mas eu sou um diretor aqui. Quem vai trabalhar com inteligência artificial vai ser a área de TI, vai ser o meu operador lá, o meu analista lá, o meu especialista. Não. Assim, você vai começar a ter impactos nisso, positivos ou negativos, dependendo de como você opera entende e aceita bem essa nova tecnologia. Assim, é uma tecnologia diferente de algumas outras ondas de modismo que a gente teve, multiversos e outras coisas que fizeram um grande furor e caíram por terra. Inteligência artificial, eu diria que é fundamental. Você tem que começar a olhar para isso, para o seu negócio e para a sua gestão do dia a dia também. Então, começa a se aprofundar um pouco mais. Eu sou um diretor industrial, preciso ser ultra profundo em inteligência artificial? Claro que não. Você está seguindo por um outro caminho, mas você precisa saber como isso vai impactar a sua companhia, a sua tomada de decisão, as operações do dia a dia do seu negócio, como pode impactar daqui para frente os seus processos também internamente. Então, eu diria que, assim, claramente essa, com certeza, é uma habilidade barra ciência mais técnica que você precisa estar mais aprofundado para o seu dia a dia. Assim, é fundamental. Já deu a dica do próximo podcast. Já deu a dica do nosso próximo podcast, exatamente, que é sobre inteligência artificial. Mas legal. Não, excelente. Excelente. Muito bom. Excelente. Guilherme, muito obrigada pela tua presença aí. Acho que foi bem legal, passamos bastante, mas acho que Não, foi mas valeu, bem legal, valeu né? a pena. Foi bem bom, bem bom. Bem bom. Bem bom. Esclarecedor, inclusive, pessoalmente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz algumas A gente- perguntas aqui que eu já achei, eu já sentia, mas é bom É confirmar. bom a gente esclarecer. Muito obrigada pela tua presença. Eu vou deixar aqui embaixo, então, para o pessoal também o link do site de vocês. Tá bem, enfim. tá bem. Acho que é legal, né? Ter. E era isso. Tá bem, perfeito. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Portas abertas também, quando precisarem de qualquer apoio, assunto aí, ou qualquer indicação também para estar aqui conversando com vocês, sabem que podem contar com a gente Opa, também. muito obrigada. Muito Nós obrigada. vamos ter que usar isso aí. Vamos fazer isso aí, é isso Valeu, aí. gente. Então, Obrigado. valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.